Então, bom dia a todas e todos. Nós vamos, então, hoje ter a apresentação da tese de doutorado, a defesa da tese de doutorado de Karen Crivellani, intitulada Hidropirólise de asfaltenos e recuperação de informações geoquímicas, óleo da formação Piramboia, Bacia do Paraná, Brasil. Nós, então, vamos ter a apresentação de Karen entre 40 e 50 minutos. Depois, numa outra fase, nós teremos a arguição dos membros da banca com um tempo de 30 minutos no máximo por membro e a resposta por parte da doutoranda com um tempo não superior a 10 minutos por cada examinador. Após essa arguição, nós teremos um tempo de 15 minutos para fazer uma apreciação geral do trabalho realizado por Karen. Após essas fases de debate, a sessão será suspensa temporariamente, ocorrendo um intervalo de aproximadamente 15 minutos, para deliberação e parecer final, com o conceito aprovado ou reprovado. Depois dessa fase, então, nós teremos o reinício da sessão e a leitura do parecer da banca examinadora e o encerramento da sessão. Nós gostaríamos de agradecer imensamente à banca. Ela é composta pela doutora Thaís Freitas da Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela doutora Joalice de Oliveira Mendonça, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo doutor Leonardo Sena Gomes Teixeira, daqui da Universidade Federal da Bahia, do Pós-Petro, e pela doutora Olívia Maria Cordeiro de Oliveira. Eu, Antônio Fernando de Souza Queiroz e o professor João Graciano Mendonça Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós tivemos o prazer de fazer a orientação de Karen, de dividir essa orientação, de trabalho em parceria para a orientação de Karen. Então, eu vou pedir a Karen que inicie a sua apresentação, colocando a apresentação, compartilhando a tela da sua apresentação. Boa sorte, Karen. Obrigada. Está aparecendo? Está aparecendo, está tudo normal. Eu vou pedir para todo mundo desligar o microfone para a gente não ter interferência. E se vocês puderem, por favor, também desligar o vídeo, porque fica menos pesado. Depois, se todo mundo puder, retorna com o vídeo. Coloca no modo apresentação, né? Isso, coloca no modo apresentação. Tá. Pronto. Perfeito. Opa. Pode iniciar. A janela aqui. Não vai me atrapalhar. Só um minuto. Bom dia a todos. O meu nome é Karen Crivellani e é com muito prazer que hoje eu apresento os resultados dessa tese de doutorado. Eu agradeço muito a presença de todos da banca, todos os professores e todos os presentes. O título desse trabalho, como já foi dito pelo professor Antônio Fernando, tem como título Hidropirólise de asfaltenos e recuperação de informações geoquímicas, óleo da formação Piramboia, Bacia do Paraná, Brasil. Esse trabalho foi orientado pelo professor Dr. Antônio Fernando de Souza Queiroz, da Universidade Federal da Bahia, e também pelo professor Dr. João Graciano Mendonça Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, Tissoivelt, em 1984, cita o termo tar sand como uma rocha sedimentar arenosa, que contém um tipo de betume, ou também conhecido como um óleo extra-pesado. De Mason, em 1977, cita que 91% do volume total conhecido de tar se concentra principalmente em duas áreas geográficas, na cidade de Alberta, no Canadá, e também na Venezuela. Os óleos pesados e extra-pesados de tar sands são, na maioria dos casos, resultantes da degradação do petróleo em reservatórios. E esse processo está atrelado a condições como waterwashing, seria a lavagem por água, desses compostos e também pela ação bacterial. A fração de asfalteno é a menos alterada nesse processo de degradação
e também outros processos geológicos. E, de acordo com a sua estrutura, ele consegue preservar algumas informações originais do óleo, mesmo que a fração de saturados e aromáticos tenham sido significantemente alteradas. Conforme a gente pode ver aqui na figura 1, esses são os aspectos dos asfaltenos. Na figura 1A, a gente consegue observar os asfaltenos precipitados a partir do solvente N-epitano, e na figura 1B a gente consegue perceber que há uma diferença no tipo de asfalteno que foi precipitado, porque variou. A gente, nessa foto, mostra o asfalteno precipitado de outra maneira, que é a partir do N-epitano. Essa foto é de Langevin e Agilier, 2015. Ocorre que quando alguns compostos não estão disponíveis, algumas informações geoquímicas não estão disponíveis em certos óleos devido à biodegradação, o estudo de asfaltenos ele pode ser aplicado para se obter novos biomarcadores. A pirólise é geralmente a técnica que é utilizada nesse processo, e um dos primeiros trabalhos que foi publicado sobre a pirólise de asfaltenos de óleo biodegradado foi por Rubinstein e colaboradores em 1979, com o óleo da Bahia Product. A pirólise é uma técnica que pode ser definida como uma decomposição térmica da matéria orgânica através da aplicação de aquecimento e na ausência de oxigênio. E nesse processo são gerados compostos de menor peso molecular e também são mais facilmente analisáveis. Como a gente pode perceber aqui na figura 2, essa é uma molécula típica de asfalteno, né, a figura 2A, e também a 2B mostra alguns heteroátomos comuns que fazem parte da estrutura dos asfaltenos. A ideia da hidropirólise é exatamente fazer a quebra, seria o craqueamento dessa estrutura complexa e poder realizar as análises convencionais da geoquímica orgânica. Algumas técnicas de pirólise podem ser utilizadas tanto em sistema aberto quanto em sistema fechado, mas a hidropirólise ela é amplamente conhecida, né, nessas simulações de formação de petróleo e essa técnica consiste no aquecimento dessas rochas ricas em componentes orgânicos na presença de água líquida. E esse processo resulta na geração e expulsão de produtos pirolizados semelhante a óleo. Seria uma forma de simular as condições naturais que existem, né, na natureza, as condições naturais de geração de petróleo. A partir disso, o objetivo principal desta tese é a aplicação desta técnica de hidropirólise em asfaltenos de óleos biodegradados da formação Piramboia, Bacia do Paraná, a fim de recuperar informações geoquímicas que sejam correlacionáveis com a sua rocha geradora, que é conhecida como a formação Irati. Os resultados geoquímicos e petrográficos das amostras pirolizadas nas mesmas condições são o diferencial desse trabalho, né? São dados locais que auxiliam, né, na compreensão desse complexo sistema petrolífero, mas também em outros estudos que envolvam a transformação térmica da matéria orgânica, seja querogênio ou seja asfalteno. Bom, basicamente essa é a apresentação da técnica de hidropirólise, que é conhecida como experimento hidrotermal, e a definição da hidropirólise é que as amostras aquecidas estejam em contato com a água líquida até o final do experimento. Lewin é um dos grandes pesquisadores e que publica grandes trabalhos sobre a hidropirólise. E esse é um esquema geral, que está aqui na figura 3, apresentando a técnica. Ela é uma técnica relativamente simples, né? Ela é composta aqui de um reator, onde a gente pode inserir a amostra nesse reator. Existe um aquecimento elétrico, um manômetro aqui para regular a pressão e também um controlador de temperatura. A rocha é colocada no reator, é inserida no reator e submersa em água. As quantidades são, de acordo com Lewin, 1993, tanto a quantidade de amostra quanto a quantidade de água. Geralmente as temperaturas vão de 280 a 370 graus Celsius. E geralmente os experimentos são feitos por 72 horas contínuas. E aqui a gente consegue ver que após o tempo de experimento, a gente consegue ver o óleo expelido sobrenadante, que depois é analisado pela geoquímica orgânica,
pelas análises, né, cromatográficas. Este foi o equipamento que foi empregado nas simulações desse trabalho. Foi um reator de aço inoxidável com capacidade de 350 centímetros cúbicos. E esse sistema de hidropirólise fica no AFO, né, na UFRJ. Foi com esse sistema que a gente pôde fazer hidropirólise dos asfaltenos e também da rocha geradora. Os asfaltenos, eles são conhecidos por ser uma mistura complexa, né? Os asfaltenos é um material que será principalmente estudado nesse trabalho. Ele é uma mistura complexa, eles geralmente são definidos pela sua solubilidade, não pela sua identidade química. São geralmente insolúveis em N-heptano, né? Eles se precipitam em contato com N-heptano. A solubilidade dele aumenta conforme a temperatura. Segundo a literatura, os asfaltenos são amorfos, são materiais amorfos. O teor de asfaltenos tem relação com a viscosidade ou densidade de óleos. Os asfaltenos podem alterar a molebilidade da rocha, que é uma propriedade importante a ser analisada. O asfalteno também tem uma capacidade de flocular, que é uma tendência de formar agregados, e a força de Van der Waals pode ser o que mantém a estabilidade desses agregados. A estrutura do asfalteno, o número de anéis, existem modelos que regem, existem modelos que separam a estrutura do asfalteno em estrutura do tipo arquipélago e tipo ilha. É o modelo de Yen, de 1961, que vem sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. E como a gente pode ver aqui na figura 5, esse é um ótimo trabalho que, através da microscopia de força atômica, a gente consegue ver melhor, enxergar melhor a estrutura dos asfaltenos. Sculler conseguiu fotografar os asfaltenos, assim como a gente consegue ver aqui na figura 6, tanto os asfaltenos de petróleo quanto os asfaltenos de carvão. Então, isso já dá um enorme conhecimento para a gente conseguir avançar mais nas discussões. As hipóteses que foram testadas nesse trabalho é que a técnica de hidropirólise de asfaltenos é capaz de gerar novos óleos contendo biomarcadores saturados. A segunda hipótese, os parâmetros geoquímicos calculados para os asfaltenos e óleos expelidos são significantemente diferentes. As condições experimentais da hidropirólise de asfaltenos afetam significantemente os valores das razões de biomarcadores e as razões geoquímicas dos produtos do folheiro da formação Irati são significantemente diferentes dos produtos da hidropirólise de asfaltenos da formação Piramboia. O objetivo principal desse trabalho é a realização da hidropirólise tanto em asfaltenos quanto na formação Irati, para avaliar essas transformações físico-químicas, e os objetivos específicos são analisar a composição orgânica da rocha geradora através da palinofases, simular a maturação artificial do folheiro da formação Irati em 5 temperaturas diferentes, em experimentos de 72 horas, a maturação artificial de asfaltenos da formação Piramboia em 3 temperaturas diferentes para cada amostra, analisar os parâmetros geoquímicos dos óleos e dos extratos originais através da cromatografia líquida, cromatografia gasosa, e também avaliar a origem e a evolução térmica dessa matéria orgânica, associando resultados de biomarcadores, carbono orgânico, pirólise e análise de componentes orgânicos em luz branca refletida e também em fluorescência. A metodologia de apresentação dos resultados dessa apresentação foi separada em 2 artigos, e eu vou começar falando pelo artigo 1, que tem como título Hidropirólise de asfaltenos de arenitos asfálticos. Bom, esse trabalho parte da premissa de que há uma relação entre a respectiva estrutura do querogênio dos asfaltenos, a estrutura do querogênio dos asfaltenos precipitados a partir de betumes e dos asfaltenos precipitados a partir de óleos crus, segundo Tissot e Velt, 1984. Como eu já disse anteriormente, os experimentos de pirólise ou hidropirólise de asfaltenos, eles podem ser aplicados para recuperar biomarcadores e outras informações que foram prejudicadas, que foram perdidas pelos processos de biodegradação. Essas informações são importantes quando a gente faz investigações de petróleo ou mesmo investigações ambientais.
Portanto, o objetivo desse trabalho é reconstruir a composição desses óleos a partir da hidropirólise de asfaltenos de 3 arenitos asfálticos da formação Piramboia. São 3 faces diferentes. E também apresentar esses dados que sejam correlacionáveis com a sua rocha geradora. Bom, a amostragem foi feita no interior de São Paulo, na região de Piracicaba. Então, são 2 pontos, são 2 afloramentos, é o ponto 1 e o ponto 6. No ponto 6, são 2 afloramentos, são 2 tipos de amostras. A gente consegue ver que a formação Piramboia, ela está aqui entre o Permiano e o Triássico. Essa aqui é uma seção da Bacia do Paraná, onde a gente vê aqui os folhilhos geradores, o Irati, e aqui os arenitos, né, o reservatório, a formação Piramboia. Então, a geração ocorre aqui na formação Irati e o óleo migra para a formação Piramboia. Essa é uma relação que já está bem estabelecida, mas a questão geoquímica é um pouco complexa, porque o Irati sofre ele sofre pela presença das intrusivas ígneas, né? As bacias paleozoicas têm essa característica para geração de petróleo. Então, é conhecido, mas a geoquímica pode ser melhor entendida com esse trabalho, espero. Bom, aqui estão informações sobre as amostras, a localização, na rodovia Castelo Branco, na fazenda Betumita. São as 3 amostras que foram analisadas. São arenitos de estratificação cruzada, são arenitos da face Forset e também da face interdunas. Bom, a metodologia de hidropirólise, ela é relativamente simples. O que a gente pode destacar aqui, primeiramente, é a limpeza dos materiais, a limpeza detalhada, uma limpeza cuidadosa de todos os materiais que estão envolvidos na análise, desde do manuseio das amostras, também a trituração foi feita da forma manual. A extração de orgânicos seria um próximo passo para a gente conseguir tirar esse óleo, né, esse betume da rocha. A partir do óleo total, a gente consegue fazer a precipitação através do N-epitano. É um procedimento relativamente simples, onde a gente coloca 2 gramas num balão e em contato com 300 ml de N-epitano, e a gente deixa na agitação por um período de 12 horas contínuas. E mais 12 horas durante a noite, né? Depois o processo é filtrar esse produto e separar os asfaltenos dos maltenos. Após a precipitação com N-epitano, foi feita uma lavagem com N-hexano em extração Soxhler para tirar os últimos maltenos que estejam remanescentes, né, no precipitado. A hidropirólise foi feita quando o asfalteno está preparado, né, como a gente vê aqui, ele está totalmente preparado para a gente colocar na hidropirólise, no reator. Então, a gente coloca 10 gramas de asfaltenos com 70 ml de água destilada, em 3 temperaturas diferentes. O produto vai ser recolhido, vai ter o óleo expulso e também os asfaltenos pirolizados. Esses 2 materiais foram analisados pela cromatografia líquida e depois das frações separadas também foi analisado por cromatografia gasosa. Por sua vez, o óleo original também foi analisado para a gente conseguir perceber as diferenças entre o original e, obviamente, entre os pirolizados. Os asfaltenos pirolizados, eles também passaram por uma análise de microscopia em luz branca refletida, onde foram preparados os plugs para ser feitas as fotos e as medições. Bom, aqui a gente consegue, na figura 3, a gente consegue observar o óleo que foi gerado pela hidropirólise. Aqui a gente viu que houve uma grande geração de óleo nesse experimento, nessa amostra, que até vazou para fora, né, do reator. Aqui são os asfaltenos pirolizados, que depois a gente recolhe para fazer análise de cromatografia líquida e gasosa, e também foram feitos plugs a partir desse asfalteno pirolizado. Aqui é a água que fica no experimento até o final do experimento, né? Garantindo que a amostra fique submergida todo o tempo. Esse óleo sobrenadante é o óleo que a gente recolhe, é o óleo expulso.
E depois que a gente retira a água, a gente consegue perceber como que o asfalteno muda sua característica, ele deixa de ser granular, ele forma uma placa e ele apresenta vários pontos de degradação, né? Fica nítido esses pontos de degradação tanto no asfalteno, como a gente consegue ver microscopicamente que os asfaltenos também têm algumas partes que são mais degradadas ao longo da sua estrutura. Aqui a gente consegue perceber até uma iridescência entre os asfaltenos, uma presença oleosa, e também a gente consegue ver as partículas sem alteração, sem maiores alterações na mesma amostra. Ou seja, a temperatura parece afetar um pouco mais algumas partículas do que outras. Bom, alguns resultados sobre as amostras originais também são importantes, porque mostra para a gente a importância de fazer esse trabalho. Como a gente consegue perceber aqui no cromatograma de massas do MZ85, a gente consegue ver a presença, né, da mistura complexa não resolvida, que está relacionada a processo de biodegradação. Então, a gente vê aqui os processos, a degradação nítida, né, nos cromatogramas. E também, de acordo com Peter Walters e Moldovan, a gente tem uma escala de biodegradação, são níveis de biodegradação que vai de nenhum a níveis severos. Conforme você vai ter na remoção dos compostos, você vai aumentando o nível de degradação. Nesse momento, a gente não consegue definir qual é o nível de degradação, mas ele está num nível bem severo, né, entre pesado e severo. Bom, na tabela 2, a gente consegue perceber que o óleo realmente foi gerado, né? A gente tem, o óleo foi aumentando, né? A geração do óleo vai aumentando conforme a temperatura aumenta. Então, aqui a gente tem a 300, 320, 340 graus, né? Para a amostra 1, a amostra 6.2 e a amostra 6.3. Então, a gente consegue perceber que os maiores rendimentos são a 340 graus. Tem uma amostra que é a 6.3, que ela tem a menor geração de óleo em relação às outras. As condições experimentais foram praticamente as mesmas para cada amostra e foi medido, né, o mínimo e o máximo da temperatura, o desvio padrão, o tempo total de hidropirólise, né? Então, esses resultados já mostram para a gente que os asfaltenos, eles são possíveis de gerar um novo óleo, né? O asfalteno, ele entra numa forma granulada e depois da reação aparece um óleo mais fluido. Então, a gente consegue perceber que realmente o experimento foi capaz de gerar esse óleo e que a água, né, dissolvida no betume atuou como fonte de hidrogênio, como cita Livon e Roy em 2011. A água, ela também, além de atuar como fonte de hidrogênio, ela também facilita a expulsão do óleo immiscível. Esse é um diagrama ternário que foi plotado com as frações de saturados aromáticos e os polares. Aqui a gente consegue perceber que a amostra 6.2 gerou por volta de 40% de hidrocarbonetos saturados, foi uma máxima de geração, e a gente consegue perceber que tem uma diferença entre as amostras originais aqui, que não estão com cor, né, essa estrela aqui sem preenchimento. A gente consegue ver as amostras originais ricas em polares, né, enriquecida relativamente em polares, né? E quando a gente vê os novos óleos, eles têm uma condição diferente dos óleos originais. E isso mostra para a gente que realmente os polares, eles foram se craqueando e produzindo novos hidrocarbonetos saturados e aromáticos. Mostra que o nosso trabalho de hidropirólise vem sendo eficiente, né? Tendo efeito da temperatura. A figura 18 mostra os cromatogramas de massas, tanto essa aqui é a amostra 1.1, eu selecionei uma amostra porque as diferenças entre uma amostra e outra não são significativas, né? As amostras são muito similares, tanto os asfaltenos pirolizados, quanto os óleos expulsos, praticamente eles têm a mesma configuração, né? A mesma característica geoquímica. Mas a gente consegue perceber aqui que a 320 graus a gente teve maior geração de N-parafinas, tanto as mais leves quanto as mais pesadas, que mostra talvez uma mistura, né? Uma mistura de componentes orgânicos que acaba gerando
todas as N-parafinas. Também a gente consegue analisar o pristano e o fitano nessas amostras, né, essa estrutura do pristano e fitano. E todas as amostras a gente tem um valor muito próximo, as diferenças também, existem diferenças, mas elas não foram significativas. E segundo o Didic, quando o pristano e fitano é menor que 1, essa amostra ela pode ser considerada como proveniente de um ambiente anóxico, né? E foi isso que a gente conseguiu perceber. O índice preferencial de carbono, que é calculado através dos N-alcanos, também ele se mostrou bem estável. Ele se mostrou aparentemente maturo, né, conforme a literatura. Por volta de 1 está a maturidade dos óleos. Aqui a gente consegue ver os outros biomarcadores principais que a gente costuma trabalhar para a origem, que são os terpanos. A gente consegue perceber que a 300 graus, a 320, a 340, os cromatogramas estão muito parecidos, tanto para os asfaltenos como para o óleo expelido. A gente não consegue ver tanta diferença entre um material e outro, como acontece com o querogênio, né? O querogênio vai passando por transformações químicas e ele vai se mostrando diferente. Nesse caso, foram muito semelhantes. Aqui a gente tem o cromatograma de massas do MZ217, que são os esteranos, que também a gente vê que eles são muito parecidos entre si, né? Essas são as estruturas dos triterpanos. Eu vou falar um pouco aqui que os triterpanos são as estruturas químicas que representam o MZ191. Eles são originados a partir de plantas e também de organismos procarióticos. Bom, os terpanos, né, eles carregam uma riqueza de informações sobre os seus organismos precursores, o que eu vou comentar sobre algumas razões que foram mais significativas, que no caso foi a razão tricíclico pelo opano 30, que existe uma distribuição razoável, né, mostra, né, a presença desses tricíclicos como componente orgânico. O tricíclico, conforme a literatura, ele pode ser tanto proveniente de algas, como ele pode ser proveniente de plantas, de vegetais superiores, e também ele pode ser uma degradação do opano, ele pode estar relacionado a componentes bacterianos. Então, não existe, né, uma origem definida para esse tipo de composto tricíclico. O gamacerano já tem uma origem um pouco mais, digamos assim, consolidada, né? O tricíclico, ele vai, na verdade, avaliar a salinidade, ele está diretamente associado à salinidade, né? Como o gamacerano. Na verdade, o tricíclico ele é um medidor da salinidade, né? O gamacerano, ele apresenta em valores relativamente altos nessa amostra, né? E o que mostra que esse é um ambiente hipersalino, como a gente consegue ver pela literatura, de outras amostras analisadas, a gente consegue perceber que ele tem uma maior salinidade pela presença do gamacerano. Os picos estão bem definidos nos cromatogramas, os picos do gamacerano, né? E eu acho que o que é mais predominante nessa amostra são as razões opanos esteranos, que elas estão bem altas, né? Você vê que ela varia aqui de 10, 12, 15. Mesmo assim, são diferenças que não foram significativas estatisticamente. Então, isso me leva a crer que o opano ele tem um diferencial muito grande nessas amostras, e o opano está diretamente relacionado a condições bacterianas, né? Associado à presença bacteriana, o que a gente pode comprovar um pouco mais para frente quando a gente vai olhar a formação Irati. A razão esteranos opanos, elas são baixas, e o tetracíclico 24, segundo Mello, 95, ele geralmente está associado a um ambiente deltaico, pode ser uma associação com vegetais superiores, uma relação com salinidade, mas ele também não tem uma origem exatamente definida, né? Então, a gente tem aí alguns indicativos dessa composição, mas a gente não consegue ainda identificar a origem dos precursores da matéria orgânica. Aqui a gente, pela razões de maturidade calculadas a partir do MZ 191,
Eu achei interessante destacar que as razões, o H32S, né, que seriam as isomerizações na família dos homopanos. Então, a gente consegue perceber aqui que os valores também são muito parecidos, independente da temperatura, eles não variam significativamente. E eles estão próximos, de acordo com Peters Walters Moldova, eles estão bem próximos do seu valor de equilíbrio durante a maturação desse óleo. A gente não consegue definir qual seria uma melhor temperatura, elas estão praticamente iguais. Esse isômero ele permaneceu estável em todos os experimentos. No entanto, a quiralidade também pode ser uma importante bioassinatura de biomarcadores. A gente não pode, de repente, falar se está maturo, se não está maturo, mas isso é um registro, né? Seria mais um parâmetro de correlação geoquímica. Os esteranos, eles vêm a partir de animais, né? Eles são provenientes de animais e também de plantas. Aqui na figura 23 a gente consegue perceber que o diagrama ternário concentrou todas as amostras, independente da temperatura que foi utilizada nos experimentos, foi concentrado nessa região, seria uma região de mistura entre predominância principalmente do C27 e do C29 esteranos. Aqui a gente consegue ver que as amostras biodegradadas não apresentam, a princípio, a estrutura original. Os esteranos me parecem muito mais degradados do que os opanos, né? Os opanos a gente vê o H30 lá, um pico enorme no MZ 191. Os esteranos a gente percebe que está mais biodegradado e que as amostras, independente da temperatura, não mudam, né, suas características, indicando que esses precursores podem ter relação, então, com plâncton, né, o C27 e o C29, que a literatura diz que são provenientes de vegetais superiores. Esses foram os resultados. A isomerização no C29, S sobre S mais R, que a gente consegue perceber aqui, foi aumentando ao longo da temperatura, foi aumentando a cada 300 graus, 0,36, 320, 0,50. Ele foi aumentando, mas ele não teve uma tendência bem marcante, né? O que eu posso adiantar é que, nesse sentido, é que a 300 graus, os asfaltenos dessa amostra, da amostra 6.2, eles foram muito parecidos com a formação Irati. Foi a única amostra que realmente deu mais parecido com o Irati, que eu vou falar mais para frente. Mas, a princípio, só olhando os asfaltenos, a gente não teria como perceber isso. As conclusões principais desse artigo foi que, realmente, os óleos da formação Piramboia, eles estão biodegradados e que, a partir dos asfaltenos, a gente conseguiu produzir novos óleos com novos biomarcadores. Os cromatogramas do MZ85 apresentam o perfil típico de óleos não biodegradados, com a presença de N-alcanos, que estavam ausentes nos originais, e os isoprenóides pristano e fitano, que em algumas amostras também estavam ausentes. As razões indicam que a formação Piramboia tem uma origem associada a um ambiente de sedimentação anóxico, pela razão pristano-fitano menor que 1, e com fortes evidências de precursores de bactérias anaeróbias, pela razão opano-esterano maior que 1, em um ambiente aquático e salino, por essas outras razões, tricíclico opano, o tetracíclico, os tricíclicos e o gamacerano. Alguns compostos são mais estáveis que outros, e isso pode causar uma tendência de aumento ou diminuição nos valores. Isso, de repente, ajuda a gente a interpretar e a estudar alguns compostos individuais, porque a gente consegue perceber compostos que são mais estáveis que outros. E o que eu já tinha dito anteriormente, que a amostra 6.2 a 300 graus apresentou uma razão bem próxima do folheiro Irati. E a gente vai ver como que são as características geoquímicas da formação Irati agora, para a gente poder fazer uma comparação. Essas foram as referências utilizadas na apresentação desse artigo. E vamos para o segundo artigo, que seria a maturação artificial do folheiro Irati, hidropirólise, geoquímica e petrografia orgânica. Como eu já disse a vocês, a técnica de hidropirólise ela é capaz de simular a formação de petróleo a baixas temperaturas e longos tempos de aquecimento.
A caracterização das partes constituintes do querogênio, a associação com palinofás e a reflectância de componentes orgânicos, ela vai trazer um avanço, né, para a hidropirólise, para o estudo dos asfaltenos, para a gente conseguir fazer uma associação melhor com a geoquímica. E, além disso, o objetivo desse trabalho é obter alguns parâmetros que sejam correlacionáveis com a formação Irati. Então, a gente procurou reproduzir o que foi feito com os asfaltenos, e a gente fazer com a formação Irati nas mesmas condições. Essa é a metodologia que foi utilizada. Basicamente, a gente tem poucas diferenças, né, do que foi feito nos asfaltenos. Então, a gente tem o folheiro Irati, que foi feito à medida da reflectância da vitrinita original, a palinofaces, o cote e o roqueval, uma trituração manual, peneiramento de 2 a 5 milímetros. A gente faz a extração do betume, né? Então a gente faz a extração de orgânicos com diclorometano, um sistema Soxhler, e depois essa amostra é colocada no reator, né, de hidropirólise, e a mesma quantidade que foi colocada para as asfaltenas, são 10 gramas, são 5 temperaturas diferentes. A rocha residual são analisados o cote, o roqueval, e novamente é feita uma extração Soxhler, onde a gente consegue medir o parâmetro da rocha através da petrografia orgânica, a reflectância da vitrinita, e também a gente consegue analisar o betume através da cromatografia líquida. Assim como o óleo expulso, que é outro produto que a gente consegue monitorar pela hidropirólise, né? A gente faz a cromatografia líquida, retira os saturados e continua com os procedimentos de cromatografia gasosa. Bom, sobre os resultados desse trabalho. Essa tabela 7 apresenta os resultados de cote, enxofre e resíduo insolúvel. O cote é relativamente alto, 6,16% do folheiro original. O enxofre também relativamente alto, 3,76%, e o resíduo insolúvel por volta de 78%, onde a gente tem uma predominância de sedimentos mais finos e mais fácil de se associar a componentes orgânicos. Na figura 26, a gente consegue perceber a modificação no carbono orgânico de cada amostra. Aqui a gente tem a original, e conforme a gente vai fazendo experimento a 300, 320, esse carbono orgânico ele tem um decrescimento na amostra, assim como o enxofre também. Essa rocha tem uma qualidade, ela tem uma quantidade de matéria orgânica boa para muito boa, segundo o CONIFOR 2005, e a razão carbono por enxofre, ela é utilizada para identificar processo de sulfato-redução, processo de anoxia, segundo Borrego. Valores menores que 3 sugerem um ambiente redutor, que é o caso dessa amostra. Na tabela 8, a gente consegue ver os parâmetros da pirólise, onde tanto a amostra original e a 300 graus, ela se mostra imatura, de acordo com o P máximo, né? E também ela apresenta parâmetro do T máximo no valor de, como é que eu posso dizer, na janela, dentro da janela já de geração de óleo, que seria uma fase o estágio de geração inicial, seria o começo da janela de geração. A gente não tem valores de geração de óleo máximo, que seriam 445, 450, mas a gente já tem parâmetros que sejam condizentes com a geração tardia, que seria entre 450 e 470 graus Celsius. Tá? Sobre a classificação química desse tipo de querogênio, foi plotado o índice de hidrogênio e o índice de oxigênio, conforme a gente pode ver na figura 7 do diagrama do tipo Van Creveld, modificado aqui de Soivelt 84, onde a gente plota esses resultados aqui, o valor do IH e do IO, e a gente consegue perceber que a nossa amostra cai aqui no tipo 1. Nossa amostra se chama AMA 13, né, na verdade. Ai, desculpa. A amostra é dominada AMA 13, ela foi coletada no município de Saltinho, lá com o professor Severiano, com Cíntia, que me concederam gentilmente essa amostra, e ela foi plotada no querogênio tipo 1, conforme demonstra aqui também os folheiros Green River, que tem uma matéria orgânica que é correlata com o Irati, conforme Soivelt já citou. E
Portanto, o querogênio é do tipo 1, é classificado como tipo 1. Esse daqui são alguns parâmetros gráficos que foram plotados do comportamento dos parâmetros de pirólise Roqueval. O parâmetro S2, que é o potencial gerador, é o querogênio que está se transformando, ele vai diminuindo, né? Isso é natural, a gente esperaria isso, e ele vai diminuindo, assim como o índice de hidrogênio também. Então, ele vai acompanhando aqui a tendência de decaimento do carbono orgânico, e vai gerando produtos expelidos, né? Esse S2 que vai se transformando, vai formando os óleos. E a gente também tem uma tendência definida para o IH. O S1, o IO e o S3 não tem uma tendência definida. Bom, essas foram as fotomicrografias das vitrinitas utilizadas para fazer a medição da maturidade térmica. As vitrinitas são partículas mais acinzentadas e geralmente têm textura homogênea. Ela é composta de lignina e celulose. Aqui na figura 30 a gente consegue perceber a variação do valor de T máximo, né, do parâmetro de T máximo, acompanhando aqui também a evolução da reflectância da vitrinita. A 320 graus até 350 graus não se vê muita diferença na reflectância da vitrinita, assim como a gente consegue perceber maior mudança, né, como aconteceu aqui com o T máximo. Mas isso já indica que a amostra a 320 graus a 350 graus, teoricamente, de acordo com a reflectância da vitrinita, é uma amostra matura. Já entrou na janela de geração de óleo. Bom, esta é a composição da matéria orgânica, né? Do querogênio, matéria orgânica biológica, do folhelirati. Predominantemente, foram constatados o grupo amorfo, com 96,7%, que é caracterizado por ser do querogênio tipo 1. Ele pode ser um produto de bactéria ou de retrabalhamento bacteriano, pode ser uma moa derivada de fitoplâncton, também bacteriana e tecidos de macrófitas. E também as resinas foram encontradas nas amostras. Então, a gente tem vários tipos de matéria orgânica amorfa, né, inserido nesse grupo amorfo. Mas também a gente tem a presença do grupo palinomorfo, 3,3%, que já é considerado um querogênio tipo 2, que seriam a presença dos grãos de pólen destacados, que está relacionado às N-parafinas NC27, C29 e C31, e também a presença de isoclastos. O que acontece é que a matéria orgânica amorfa, ela está bastante relacionada com a atividade bacteriana. E a bactéria, primeiro, metaboliza os carboidratos e as proteínas, então essas partículas ficam relativamente enriquecidas em lipídios. Então, ficam ricas em hidrogênio, elas são pouco afetadas pela degradação anóxica, são insolúveis, né, os lipídios, e também possuem fluorescência. Esse foi os rendimentos que a gente teve, né, dessas amostras. Conforme a temperatura foi aumentando, os produtos também foram aumentando seus rendimentos. A gente parou a 360 graus, mas se tivesse a 370 graus, também acredito que essa geradora continuaria gerando esse óleo em sistema de hidropirólise. E já no diagrama ternário, a gente não consegue ver tanta diferença como a gente conseguiu ver nos asfalternos, que ficaram com 40% de saturados. A gente conseguiu ver que os pontos ficaram mais juntos. Então, e a liberação de biomarcadores realmente aconteceu a 360 graus. As abundâncias são bem diferentes das demais temperaturas utilizadas. Mas, basicamente, a gente consegue perceber que os polares estão se transformando em moléculas apolares, né? Pela ação da temperatura, da água e da pressão. Aqui, os N-alcanos mostram a distribuição, são diferentes distribuições para cada tipo para cada temperatura utilizada nos experimentos. As algas geralmente estão relacionadas, os N-alcanos estão geralmente associados a algas de água doce, o C15, o C17, o C19, que tem uma predominância aqui nesse começo do gráfico. Bom, a tabela 10 aqui mostra também que o cristanefitano, essa razão também foi menor que 1, o que continua me indicando um ambiente anóxico.
Os cromatogramas também foram bem iguais, um muito parecido com o outro, né, em todas as temperaturas utilizadas. As razões também, as mesmas que se sobressaíram para os asfaltenos, se sobressaíram aqui também para o Irati. Então, os terpanos, eles estão relacionados aos seres procariontes, né? A salinidade, a salinidade demonstrada pelo gamacerano está associada ao ambiente evaporítico, né, da formação Irati. Isso está diretamente relacionado à matéria orgânica amorfa. E em questão de isomeria, relacionada aqui nos moretanos e nos homopanos, foram muito iguais também, não teve diferença significativa entre as amostras. E ela fica por volta, cada valor cada parâmetro tem uma característica, tem uma assinatura, mas a gente consegue perceber que não houve diferença. A distribuição do C27, C28 e C29 foi muito parecida também com os asfaltenos. Eu diria que tem uma correlação muito ótima com os asfaltenos, essa relação. E a gente conseguiu aqui perceber, através das razões de isomeria, né, as razões de maturidade dos esteranos, a gente consegue perceber que a 350 graus e 360 graus foram as maiores, apresentam maior maturidade de acordo com a refletância da vitrinita. Mas, porém, os parâmetros de maturidade de biomarcadores, eles não se alteram significativamente. Se a gente estivesse só olhando os parâmetros, a gente provavelmente não chegaria a maiores conclusões. Bom, a conclusão desse artigo aqui também foi possível a gente gerar betumes e óleos expulsos a partir do querogênio, que essas condições são afetadas pela temperatura e pressão. A predominância é do grupo amorfo e do grupo palinomorfo para o polilirati. A reflectância e os parâmetros Roqueval e biomarcadores marcaram bem a maturidade dessas amostras. E os dados geoquímicos, todas as análises feitas, mostram que não há diferença significativa entre os experimentos. Algumas informações, algumas referências que foram utilizadas nesse trabalho. E as considerações é que a hidropirólise se mostrou aplicável, tanto para o Irati como para o Piramboia. As maiores taxas foram a maiores temperaturas. Os resultados mostram que não há diferença significativa tanto para o folhelho quanto para os asfaltenos. Entre essas amostras também não teve diferenças significativas. As informações geoquímicas corroboram, então, para o ambiente salino de condições redutoras, associada à presença de matéria orgânica amorfa, resinas e palinomorfos terrestres. As distribuições da forma biológica dos esteranos, elas indicam um input algal e vegetais terrestres para o folhelho da formação Irati. A recomendação para um trabalho futuro seria a pirólise Roqueval dos asfaltenos, a oxidação química e análise de biomarcadores ocluídos, a aplicação de outras técnicas de pirólise, como a pirólise MSSV, a micropirólise a laser, e também a análise por FITIR, também para avaliar os compostos em alta resolução, entender melhor sobre a classe de heteroátomos, em função das modificações de temperatura. Essas foram algumas referências utilizadas nessa apresentação. E os meus agradecimentos à Universidade Federal da Bahia, pela oportunidade de ser estudante, fazer meu curso de mestrado, doutorado, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também me recebeu muito bem para fazer todos os trabalhos, a Pós-Petro, o LAFO, o LEPETRO, o Instituto de Geociências da UFBA, da UFRJ, a Shell pelo apoio, né, no campo, em todo o tempo, a CAPES pela minha bolsa de estudo, a NP, também o diretório acadêmico da Geologia da UFRJ, que também me deu muito apoio em todo o tempo, e a todos que me ajudaram nesse trabalho, foram muitas pessoas, tanto do LAFO quanto do LEPETRO, Pós-Petro, professor João Graciano, professor Antônio Fernando, Joalice, enfim, não tenho mais tempo aqui também para ficar agradecendo a todos, mas eu agradeço também minha mãe, a todos que me ajudaram, ao Murilo, meu amor, enfim, todos
que estão presentes aqui. E é isso, agradeço a todos. Obrigada.